Você vai se surpreender com o poder e a beleza de um dos lugares mais extremos e fascinantes do nosso planeta, o deserto do Saara. Coberto por vastas extensões de areia dourada e paisagens de tirar o fôlego, este deserto, o maior do mundo, guarda segredos antigos e uma vida resiliente que desafia todas as probabilidades. Durante o dia, o Saara se transforma em um forno abrasador, com temperaturas que facilmente ultrapassam os 50 graus Celsius. No entanto, quando o sol se põe, a história muda completamente. As noites podem ser geladas, com temperaturas caindo drasticamente para abaixo de zero, criando um contraste impressionante que apenas os mais resistentes conseguem suportar. Com uma área de aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados, o Saara forma uma zona de transição entre o deserto ao norte e as savanas úmidas do Sahel ao sul. Infelizmente, o avanço do deserto do Saara continua sendo uma grande ameaça para a região. Fatores como o manejo inadequado da terra, o sobrepastoreio e as secas recorrentes têm acelerado o processo de desertificação. Estima-se que o Saara esteja se expandindo para uma taxa de 48 quilômetros quadrados por ano. Essa perda de terra é um fator de muitos outros problemas, como fome, pobreza, desemprego, migração forçada, conflito, bem como um risco maior de eventos climáticos extremos. O Níger, um dos países mais pobres do mundo, localizado na região do Saara africano, tem surpreendido com seus esforços para transformar grandes áreas desérticas em terras agrícolas produtivas. Apesar de enfrentar desafios como a desertificação e a escassez de chuvas, com uma média anual de apenas 165 milímetros, o país tem adotado técnicas inovadoras para reverter esse cenário. Uma dessas iniciativas de sucesso é o projeto Maradi, formulado pelo Banco Mundial, que visa o desenvolvimento agrícola sustentável em uma região marcada por problemas ambientais e socioeconômicos. O projeto tem alcançado resultados impressionantes, com a restauração de 5 milhões de hectares de terra degradada e o plantio de mais de 200 milhões de árvores. Essa transformação não apenas melhora a produtividade agrícola, mas também beneficia diretamente a população local. Estima-se que milhões de pessoas tenham se beneficiado do uso aprimorado da terra, graças a técnicas como o plantio de árvores em campos cultivados e a adoção de práticas de conservação do solo. Mais de 80% do território do Níger está localizado no deserto do Saara, enquanto a região do Sahel, onde se concentra a agricultura, enfrenta solos pobres, chuvas irregulares e longos períodos de seca. Nas décadas de 70 e 80, os agricultores do Níger testemunharam uma perda significativa de árvores devido à seca, à expansão das terras agrícolas e à pressão humana. Com poucas árvores remanescentes nos campos, os agricultores frequentemente viam suas novas plantações serem destruídas pela erosão eólica. A África como um todo enfrenta esse problema, perdendo 4 milhões de hectares de floresta a cada ano. No entanto, o continente possui mais de 700 milhões de hectares de terras degradadas, viáveis para a restauração. Ao trazer essas terras degradadas de volta à vida, os agricultores não precisam desmatar mais áreas florestais para transformá-las em terras agrícolas, atendendo à crescente população e demanda por alimentos. Uma das principais iniciativas regenerativas no Níger é a Farmer Managed Natural Regeneration, que está restaurando 5 milhões de hectares de terra. O FMNR é uma técnica de restauração de terras de baixo custo usada para combater a pobreza e a fome entre agricultores pobres, aumentando a produção de alimentos e madeira, além da resiliência a extremos climáticos. O FMNR começou em 1983 no Níger e se espalhou por pelo menos 25 países, principalmente na África, uma técnica inventada por Tony Ronaldo, um agrônomo australiano amplamente conhecido como o criador da floresta, tendo vivido e trabalhado em países africanos por várias décadas. Ele descobriu e colocou em prática uma solução para combater o desmatamento extremo e a desertificação da região do Saara.
No Níger, 5 milhões de hectares de terra com mais de 200 milhões de árvores foram restaurados dessa forma, com 2 milhões de pessoas se beneficiando do uso aprimorado da terra. O sucesso do FMNR se deve à sua simplicidade, adaptabilidade local, baixo custo, cerca de $20 por hectare, e rápidos resultados. Ao contrário de esquemas de plantio de árvores que têm uma taxa de sobrevivência notoriamente baixa, o FMNR aproveita os brotos dos tocos existentes, que só precisam ser gerenciados, podados e cuidados para crescerem em árvores. O FMNR demonstra que, com determinação, inovação e investimento, é possível transformar desertos em terras férteis, contribuindo para a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável de regiões historicamente desfavorecidas. Essa conquista serve de inspiração para outros países enfrentando desafios semelhantes, mostrando que é possível superar obstáculos e alcançar resultados impressionantes, mesmo em condições adversas. Toni Rinaldo, desde jovem, estava preocupada com técnicas devastadoras de agricultores da Austrália. Naquela época, os agricultores estavam usando aviões para pulverizar as plantações com pesticidas químicos. Rinaldo ficou preocupado com essas práticas agrícolas ambientalmente destrutivas. Ele observou que os produtos químicos matavam os peixes no riacho e derrubavam a mata nativa que ele amava, substituindo-a por monoculturas de pinheiros. Essa experiência única permitiu que Rinaldo buscasse soluções naturais ao tentar reflorestar o deserto, criando abundância de segurança alimentar de longo prazo e bem-estar para a população local, em vez de buscar recompensas rápidas de curto prazo com o uso de pesticidas químicos, o que acaba causando mais destruição a longo prazo. Nos últimos anos, a ONU, a União Europeia e a instituição de caridade Oxfam têm apoiado financeiramente a prática do FMNR. Em julho de 2020, o Níger se tornou um dos primeiros países a adotar um decreto presidencial regulamentando e promovendo a prática da FMNR, aumentando sua adoção por agricultores e pastores. Os resultados da FMNR têm sido surpreendentes. As terras aráveis quase dobraram desde a década de 1980, criando melhor segurança alimentar e nutrição para milhões de pessoas, além de aumentar a renda bruta das famílias em uma média de 18% a 24%. A degradação ambiental e a desertificação também foram revertidas em cerca de 5 milhões de hectares de terra, com a densidade de árvores aumentando 10 vezes desde seu ponto mais baixo na década de 1980. Cerca de 200 milhões de novas árvores cresceram, com um valor de produção de mais de 260 milhões de dólares. Não é nenhuma surpresa que esta técnica inovadora, porém simples, esteja se espalhando por toda a África, fazendo mudanças positivas no meio ambiente e nas pessoas que vivem lá. A experiência de Rinaldo em sua juventude o inspirou a buscar soluções sustentáveis e regenerativas, transformando o deserto em terras férteis e prósperas. O Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, pode se beneficiar da técnica de regeneração natural gerenciada por agricultores para preservar suas florestas e promover o desenvolvimento sustentável.